A sombra da bruxa. Definindo a figura na Idade Média. A Idade Média. Um período de luz e trevas, de fé e temor. E das bruxas. Figuras que assombravam o imaginário popular, personificando o desconhecido. Eram a explicação para doenças, infortúnios e colheitas devastadas. Mulheres, em sua maioria, viviam à margem da sociedade, curadoras, parteiras, conhecedoras de ervas e remédios. Essa sabedoria, no entanto, tinha um preço, o preço do medo. A crença em bruxas era disseminada. Por toda a Europa, histórias de pactos demoníacos e rituais macabros se espalhavam como rastilho de pólvora. A imagem da bruxa era poderosa, uma amálgama de medos ancestrais e superstições. Ela era a encarnação do mal, a ser temida e eliminada. Mas quem eram essas mulheres? Seriam elas realmente adeptas da magia negra? Ou apenas vítimas de uma sociedade patriarcal e temerosa do poder feminino? A resposta, como frequentemente ocorre na história, é complexa e multifacetada. A figura da bruxa, como a conhecemos, era uma construção social, uma projeção dos medos e ansiedades de uma época. Ela representava o lado obscuro da natureza humana, o poder incontrolável e a ameaça à ordem vigente. E, acima de tudo, representava o perigo da mulher independente, que desafiava as normas sociais e detinha conhecimento próprio. Temor e incompreensão. A construção da bruxa como ameaça. A Idade Média foi um período de grande instabilidade. Guerras, pestes e fomes assolavam a Europa. Em tempos de crise, a busca por explicações e bodes expiatórios se intensifica. A figura da bruxa se encaixava perfeitamente nesse contexto. Ela era a culpada ideal. A bruxa personificava a subversão da ordem social e religiosa. Acreditava-se que ela possuía poderes sobrenaturais, concedidos pelo próprio demônio. Poderes esses usados para causar doenças, arruinar colheitas e trazer o infortúnio. A mera suspeita de bruxaria era suficiente para gerar medo e paranoia. A Igreja Católica, instituição mais poderosa da época, teve um papel crucial na construção da imagem da bruxa. Ela associava a bruxaria à heresia, uma ameaça direta ao seu poder e doutrina. Textos religiosos, como o Malleus Maleficarum, publicado em 1486, serviram como manuais para identificar, interrogar e punir as bruxas. O medo do sobrenatural, a instabilidade social e a misoginia se uniram para criar um clima de histeria coletiva. As pessoas estavam dispostas a acreditar em qualquer acusação, por mais absurda que fosse. Afinal, era melhor prevenir do que remediar. E o remédio, na maioria das vezes, era a fogueira. Labaredas da perseguição. As caças às bruxas e o contexto social. As caças às bruxas, que atingiram seu ápice entre os séculos XV e XVII, não surgiram do nada. Foram o resultado de um longo processo histórico, alimentado por fatores sociais, econômicos e religiosos. A Reforma Protestante, que dividiu a Igreja Católica, intensificou a perseguição. Tanto católicos quanto protestantes viam nas bruxas uma ameaça à sua fé. A Inquisição, tribunal religioso criado pela Igreja Católica para combater a heresia, voltava agora suas atenções para as bruxas. Julgamentos sumários, torturas brutais e execuções públicas se tornaram comuns. A fogueira, símbolo máximo do poder da Igreja, era o destino de milhares de pessoas acusadas de bruxaria. As acusações de bruxaria, no entanto, não se limitavam ao âmbito religioso. Muitas vezes, elas eram motivadas por vinganças pessoais, disputas por terras ou simplesmente pelo desejo de eliminar rivais. Acusar uma mulher de bruxaria era uma forma fácil e eficaz de silenciá-la, tomar seus bens ou eliminá-la da sociedade. As vítimas da caça às bruxas eram, em sua maioria, mulheres pobres, marginalizadas e sem poder. Eram curandeiras, parteiras, viúvas, mulheres que viviam sozinhas ou que simplesmente não se encaixavam nos padrões sociais da época.
Eram mulheres que ousavam desafiar a ordem estabelecida, seja por sua independência, conhecimento ou simplesmente por serem diferentes. Algumas figuras notórias dessa época são: Joana d'Arc foi acusada de heresia e bruxaria por suas visões e liderança militar, simbolizando a perseguição de mulheres que desafiavam normas sociais. Elizabeth Bathory, conhecida como a Condessa Sangrenta, foi envolta em lendas macabras que a ligavam a práticas sinistras, apesar de ser uma figura histórica complexa. As curandeiras e herbalistas eram mulheres que utilizavam conhecimentos ancestrais para curar, mas foram frequentemente acusadas de bruxaria por práticas consideradas não convencionais. Então, gostou de conhecer essas figuras fascinantes e sombrias da história das bruxas? Se esse conteúdo te intrigou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas curiosidades incríveis que estão por vir. Compartilhe suas impressões nos comentários e vamos continuar esse debate sobre mistérios e legados. Nos vemos no próximo vídeo.